Olá, ouvintes do nosso podcast Ciência na Telha. Estamos de volta com novos episódios nessa nova temporada. Então vem aí muita conversa boa sobre ciência, sobre pesquisa, com nossos iguatuenses ou relacionado aí à nossa região. Estão preparados? Então vem comigo, vamos ver o que é que a gente preparou para essa nova temporada. Oi, gente, esse episódio aqui, mais um episódio um pouquinho longo para vocês, mas que teve uma conversa assim bem legal, bem esclarecedora sobre a gestão ambiental na nossa região. Então, vem complementando um pouco aí a área ambiental que foi falada no episódio anterior, né? E aí hoje conversando com a Mona Lisa, a gente vê a importância, as atividades que estão sendo realizadas na nossa cidade. Ela falou um pouquinho sobre a Corrage, que é esse consórcio regional aí que para os resíduos da nossa região, no Alto Jaguaribe, e também sobre algumas experiências que ela teve que influenciaram na atuação que ela tem hoje. Inclusive falando aí sobre o projeto Enactus, que eu não conhecia da maneira como ela contou, né? Então, estou muito feliz de ver esses pequenos projetos e mesmo grandes projetos na nossa região que estão proporcionando esse desenvolvimento, estão proporcionando tanto crescimento, não só para esses universitários, né, para essas pessoas que saíram de uma universidade, mas também para os pequenos, né, para os agricultores, os catadores. Então, ficou uma conversa bem maravilhosa. Eu espero que vocês gostem e aproveitem para ver o que é que vocês estão fazendo dessas atividades, dessas coisas aí para ajudar na coleta de resíduos, para ver em que é que a gente pode melhorar e contribuir para iniciativas como essa. Então vamos ouvir essa conversa. A nossa convidada é a Mona Lisa Salles, que é filha da Fátima de Dona Edith. Técnica em agropecuária, ela tem graduação em irrigação e drenagem e em gestão ambiental. É especialista em planejamento e gerenciamento de projetos de recursos hídricos na gestão municipal. Está se especializando em perícia e auditoria ambiental e é mestranda em desenvolvimento regional sustentável. Tem experiências nas áreas de meio ambiente, fiscalização ambiental, licenciamento ambiental, resíduos sólidos, qualidade de água, recursos hídricos, manejo e conservação de propriedades rurais, análises físico-químicas e microbiológicas de água e solo. Atualmente, ela é servidora pública de Iguatu como agente de fiscalização ambiental e superintendente do Consórcio Regional de Resíduos do Alto Jaguaribe. Seu hobby é cantar com os amigos, pedalar, fazer trilhas, ler e ouvir histórias. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Mona Lisa. Muito obrigada, Raquel. É um prazer estar aqui participando do Ciência em Telha. Tentar compartilhar aí um pouco e falarmos um pouco sobre o trabalho do consórcio e a nossa luta ambiental. Eu queria começar primeiro agradecendo, né? Quando eu penso em falar sobre coisas ambientais, eu sempre lembrei de você, até porque a gente já teve algumas conversas antes mesmo do Ciência na Telha acontecer, a gente teve algumas conversas sobre isso, você tinha me falado alguns projetos que iriam acontecer em Iguatu e tal. E aí eu queria começar para a gente falar sobre essa tua formação. Tu tem aqui várias coisas, né? Graduação, especialização, mestrado aí em andamento. Como é que essa tua formação influencia na tua atuação hoje? Bem, a minha graduação ela é um reflexo do momento e dos acontecimentos dentro do meu trabalho, né? Eu iniciei minha graduação lá em 2012, fazendo a primeira graduação em irrigação e drenagem, né? E foi lá na irrigação que eu despertei por este viés ambiental,
onde lá eu tinha contato com o manejo de bacias hidrográficas, que está aí completamente inserido na questão ambiental da natureza em favor do homem. E tive orientadores assim que puderam me levar ainda mais a fundo nesse viés, né? Participei de pesquisas de iniciação científica, né? Fui bolsista de iniciação científica, fazendo pesquisas em reservatórios, analisando qualidade de água, e aí, quando a gente analisava a qualidade de água, posteriormente a gente ia escrever artigos, e a gente ia buscar os porquês daquelas análises, daquelas concentrações dos elementos que a gente encontrava naquele corpo hídrico. E com isso, eu me aprofundava cada vez mais nessa questão ambiental. Posteriormente, ainda na graduação, na verdade, eu passei no concurso e também participei de um projeto como voluntária na ONG, né, Inactus IFC Iguatu, onde eu também fiz uma imersão com trabalho com agricultores. Então, aquele contato me deu a necessidade de que eu tinha que aprender um pouco mais sobre o meio rural também, né, agrícola. E aí foi onde eu despertei para fazer o curso técnico agropecuária, que era do Instituto Federal. Lá eu fui para um outro viés que a minha graduação não me permitia. Aí, enquanto servidora do município de Iguatu, surgiu uma especialização, um programa pela Agência Nacional de Águas, aqui do Brasil, onde eles lançaram esse projeto da especialização em planejamento e gerenciamento de recursos hídricos. E eu fui participar da seleção, consegui entrar e desenvolver esse trabalho. E como a questão ambiental, ao longo do tempo, ela foi se tornando mais forte, eu me senti na necessidade de fazer um curso, uma graduação, que estivesse mais próximo da minha área de atuação naquele momento, que foi aí quando eu decidi, em 2018, iniciar a graduação de gestão ambiental, que já concluí, e um pouco antes de terminar a graduação, como eu sou fiscal ambiental, eu tenho que me especializar na área. Fui fazer especialização de perícia e auditoria ambiental. Quando agora em 2022, graças ao incentivo de uma amiga, a Natália Crisóstomo, ela me incentivou a fazer um mestrado. Fazia muito tempo que eu estava fora desse viés da escrita científica, né? Então, para mim, eu via como uma dificuldade essa inserção no mestrado naquele momento, mas com o auxílio dela e o apoio dela e também do meu esposo, eu me inscrevi e, graças a Deus, consegui entrar e estamos aí trilhando esse desafio aí, sob a orientação do Dr. Carlos Wagner, a quem tenho uma enorme gratidão e admiração, e em nome dele agradecer a todos os meus orientadores ao longo da minha carreira acadêmica, que foi fundamental para a profissão que eu tenho e o profissional que me tornei, porque eu tenho uma sede de estudar, de querer saber, de me aprofundar, e sempre ela foi alimentada com o auxílio desses meus orientadores, professora Elba, professor José Ribeiro. Então, gratidão a todos eles. Esse foi o meu histórico, né, de todas essas graduações. Tudo teve um porquê, né? Nenhum dos cursos e tal, do que eu desenvolvi ao longo desses anos, nenhum foi só porque eu estou sem tempo. É porque eu queria preencher uma lacuna de um determinado conhecimento que eu tinha curiosidade e que para mim era necessário saber sobre aquilo. Falando agora um pouquinho, até no início da pergunta anterior, eu acabei falando coordenadoria, mas na verdade é consórcio, né? CORRAGE é o Consórcio Regional de Resíduos do Alto Jaguaribe, que tu é superintendente. Eu queria falar um pouco sobre isso agora. Tu pode explicar para a gente o que é isso? O Consórcio Regional de Resíduos do Alto Jaguaribe, ele é uma organização, né, uma superintendência, uma autarquia intermunicipal regionalizada,
dos municípios aqui da Bacia do Alto Jaguaribe, né? Mais especificamente o município de Iguatu, Quixelô, Catarina, Jucás, Cariús e Saboeiro. Em 2018, o governo do estado, ele estipulou, digamos assim, ele sugeriu aos municípios um novo modelo de fazer gerenciamento de resíduos sólidos. Hoje a gente sabe que o maior problema ambiental no âmbito de resíduos sólidos no país é a questão da disposição dos resíduos, que ainda acontece em lixões, que tem diversos agravantes sociais e ambientais. Né? Então, quem já conheceu a realidade de um lixão, até quem nunca foi no lixão, sabe as consequências que um lixão traz para a sociedade de um modo geral, e não só para aqueles que estão ao redor, ou então dentro, né? Que são a questão dos catadores. Então, para tentar sanar ou reduzir esses impactos, o governo ele começou a trabalhar estratégias de estudos, né? Desenvolveu o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, depois ele desenvolveu o plano de coletas seletivas múltiplas para poder identificar a realidade de cada município do estado do Ceará. Com isso, ao final da conclusão desses estudos, ele propôs a seguinte método para os prefeitos. Prefeitos que se consociassem, eles receberiam um incentivo financeiro para realizar a construção de infraestruturas para essa gestão de resíduos sólidos. Então, que hoje a gente passa por um processo chamado IQM, que é o Índice de Qualidade de Meio Ambiente. Os municípios, eles são avaliados, tem uma sequência de critérios para saber em que nível esse município está. 2% do ICMS arrecadado no estado é rateado entre esses municípios com base em num indicador, em número. E esse indicador em número, ele vem desse questionário do IQM. Então, os municípios que estivessem consorciados, que obviamente estariam atingindo as metas daquele cronograma, eles atingiriam esse coeficiente máximo. Então, ele conseguiria obter esse valor, esse recurso máximo desses 2%, que é rateado entre os municípios do estado. E aí, os municípios, esses que eu citei, esses 6 municípios aqui da nossa região Centro-Sul, reuniram e criaram o Corrage. Isso em junho de 2019. E como eu era servidora municipal de Iguatu, como fiscal ambiental, após eu ter saído da Enactus, fui convidada para coordenar projetos ambientais no município, participar do selo Município Verde, que também é uma avaliação que o município participa. Então, como eu fiquei coordenando esses programas, eu estive ativamente participando desses programas, desses estudos que o Estado desenvolveu aqui ativamente, né, obtendo informações e repassando para o Estado. E aí, quando criaram um consórcio, me convidaram para ser superintendente, para poder criar, de fato, essa instituição. Em 2019, foi de junho a dezembro, foi um período de institucionalização do consórcio, né, CNPJs, estatutos, modelo de gestão, modelo de operação. E de 2020 para cá nós temos operacionalizado. Tivemos aí, infelizmente, a pandemia em desfavor dos nossos cronogramas de atividades, mas o que temos desenvolvido e o que nós iremos desenvolver. O consórcio, ele busca fazer a destinação correta dos resíduos sólidos. Destinação. Existe destinação e disposição. A disposição é o rejeito. É o que não serve mais, em hipótese alguma, deve ir para uma disposição correta, que pode ser um aterro, pode ser coprocessamento. E temos a destinação, que são todos aqueles resíduos que eles podem ser destinados de uma forma correta, que ele tem uma destinação correta, um processamento. Então, todos esses, o consórcio absorve e dá a sua devida destinação. Através disso, nós temos um mecanismo, umas infraestruturas necessárias para fazer esse trabalho, que são as centrais municipais de resíduos, que são centros com galpões de reciclagem, com galpão de compostagem para tratar o resíduo orgânico, o resíduo seco, resíduos volumosos, vidro, tem também podas,
resíduo de construção civil. Então, essa unidade ela vai ter a capacidade para processar todos esses tipos de resíduos. E nós estamos em construção. Então, todos os nossos municípios já estão com a primeira fase implantada. É uma obra milionária que nós fatiamos ela em fases, porque cada fase tem um determinado valor e à medida que a gente vai obtendo recursos, a gente vai construindo. Estamos finalizando a primeira fase em todos os municípios, inclusive aqui no município de Iguatu, para ainda esse ano darmos continuidade à segunda fase. Paralelo a isso, nós desenvolvemos outro trabalho que, inclusive, foi uma consequência da pandemia, porque como nós estávamos impedidos de construir, de instalar a coleta seletiva nos municípios, fazer aquela coleta seletiva porta a porta, por conta da questão da contaminação, nós fomos trabalhar os resíduos de logística reversa, que são aqueles resíduos que são perigosos, que têm um fluxo de processamento diferenciado desses outros que eu citei anteriormente, devido ao seu teor, digamos assim, periculoso. E para isso existem empresas no país muito específicas para trabalhar isso, né? É algo que a legislação federal já norteia com todo um arcabouço legal esse processamento. Porém, essas empresas que têm acordos setoriais com o governo federal, eles estão lá em São Paulo. Então, o interior do estado do Ceará não era assistido por essas instituições. Então, nós, enquanto consórcio Corrais, definimos, nós iremos buscar essas empresas para que eles venham até nós. Então, nós buscamos green electrons para destinação de pilhas e baterias. Então, hoje nós já temos nos nossos municípios a coleta desses resíduos. Nós fomos atrás da Reciclos, que é uma empresa que faz o processamento de lâmpadas fluorescentes. Nós fomos buscar a Mizu e a Reciclanip, que são empresas que fazem o processamento de pneus, né? Para você ter uma noção de volume, né? Para ver a importância dessa coleta, só no ano de 2021 nós coletamos mais de 100 toneladas de pneus aqui do município de Iguatu, né? Em região. Então, é um volume muito expressivo que não tinha antes destinação, que iam para os lixões ser queimados e que liberavam substâncias cancerígenas e que a população estava inalando, né? Todos esses poluentes. Então, nós buscamos outros parceiros, tem a Always Illinois, que ela dá a destinação correta de vidro, que apesar de ser um reciclável, mas tem um tratamento diferenciado devido a seu teor periculoso também. E para fazer essa reciclagem, ela é bem dificultada, então nós buscamos esses parceiros. Ecocentral, que dá destinação de eletrônicos, a Green Electrons também dá destinação de eletrônicos. Então, assim, nós juntamos várias empresas, buscamos. Quais são os nossos resíduos? São X e X. Quem que destina de forma correta? X e X, porque a nossa preocupação é destinação correta, porque destinar por destinar, tem várias pessoas fazendo isso. Então, nós buscamos os setores que estavam legalmente licenciados para isso, e hoje nós temos todo o suporte dessas empresas aqui nos auxiliando. Então, a gente faz toda a educação ambiental da população, dispomos os ecopontos, aqui no Iguatu mesmo, nós temos vários ecopontos, nós temos 38 ecopontos distribuídos no município de Iguatu, para coletar esses resíduos. Condensamos, né, em um determinado local, no centro, e essas empresas vêm e buscam esse material. Nós também trabalhamos parcerias em relação ao óleo de cozinha usado, que para a realidade de Iguatu, por exemplo, é algo de fundamental importância, porque Iguatu tem uma característica geológica e hidrológica diferente de várias cidades do mundo, inclusive, que é uma região de relevo baixo, com solo propícios a acúmulo de água, e com isso nós temos um número de lagoas distribuído no espaço territorial do município muito grande. Na sede urbana mesmo nós temos 5. Muita lagoa. E nós ainda temos um rio de grande expressão, né, o maior do estado, em expressão territorial, quanto também, né, o Rio Jaguaribe, que já foi o maior rio seco do mundo. Então, nós temos uma influência
hidrológica muito grande, que é necessário cuidarmos desses corpos hídricos, porque faz parte do nosso abastecimento, né, da nossa dessedentação. E 1 litro de óleo polui mais de 25 mil litros de água. Então, buscamos um parceiro, um grande parceiro, que é a indústria Juá, que hoje atendem a todos os nossos municípios fazendo essa coleta. Por mês, são mais de 1.000 litros de óleo sendo coletados só no município de Iguatu. E, em compensação, além desse trabalho ambiental, dessa importância ambiental, esse projeto, ele, a cada litro de óleo, a instituição reverte para uma outra instituição social do município, onde no Iguatu, todo o recurso financeiro advindo desse projeto é destinado para a Casa de Acolhimento Padre José Marques, que fica ali no bairro Prado, onde eles fornecem alimentação diariamente para mais de 240 pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. Antes da pandemia, esse número era em torno de 100. Em meados da pandemia, esse número levou para 160, 200 e hoje estamos em torno de 240 pessoas sendo atendidas diariamente. Então, o número, ele é muito expressivo quando a gente coloca em insumos, arroz, macarrão, carne. Então, essa ajuda desse projeto é de fundamental importância. Não é o suficiente, gostaria de deixar claro. É necessário que também mais pessoas possam ajudar, porque são muitas pessoas, mas esse projeto tem uma importância muito grande. Nós temos esse projeto em mais outros 2 municípios, que é o município de Quixelô, onde lá esse recurso ele é destinado para uma associação do bairro Coab, onde eles investem nas atividades de esporte para crianças de vulnerabilidade social. Então, o intuito é que essas crianças e adolescentes que no horários vagos possam ter uma atividade recreativa e educacional, que não estejam, né, vulneráveis às condições sociais que, infelizmente, nós dispomos hoje na nossa sociedade. E no município de Cariús, o recurso é destinado para uma associação de bairro chamado Bairro Vila Nova, que realiza a coleta seletiva solidária no município de Cariús. Então, nós temos todo esse viés com esses parceiros e estamos desenvolvendo o nosso trabalho de coleta seletiva, né? Auxiliando os municípios nesse processo. Toda a questão da coleta seletiva é com o propósito de que o material ele chegue segregado, separado, lá nessa central de resíduos, que é a unidade de processamento, e a partir disso nós possamos dar a destinação correta e que a gente possa reduzir cada vez mais os resíduos que estão hoje indo para o lixão, com uma perspectiva de, nos próximos anos, não termos mais lixão também. Esse é o nosso objetivo final, né? E aí a gente vai precisar de recurso, de tempo e, principalmente, colaboração da sociedade. Porque coleta seletiva não é feito só pelos órgãos, né? O setor público ele tem a responsabilidade de dar a infraestrutura, mas cabe à população fazer sua parte, porque se a população não fizer a sua parte, de nada serve, né? É interessante que em pouco tempo já tem tantas iniciativas, né? Tu falou que ainda está numa fase inicial, ainda devem vir outras fases, mas já tem tanta coisa sendo feita. E isso que tu falou agora no final é realmente muito real, né? De que a sociedade precisa colaborar. Em um episódio extra aqui, eu até comentei um pouco sobre a parte da coleta seletiva aqui na Inglaterra, que é uma coisa que eu adoro. E eu mesma vou lá fazer, eu sou a rainha da reciclagem. Eu vou separar todos os lixos aqui, lavo tipo, comprou uma bandeja de frango, e aqui a bandeja de frango é plástica. Eu lavo antes para poder colocar no lixo do plástico, para não juntar com o do vidro e tal. Mas mesmo aqui, que já tem uma estrutura de coleta seletiva bem estruturada, a gente ainda vê o próprio povo daqui não faz, coloca tudo num lugar só, né? E eu imagino que isso deve ser um dos desafios, mas tu pode falar
alguns outros desafios, se esse é realmente o desafio maior de trabalhar nessa área? Então, enquanto aos desafios, eu separo ele em setores. No quesito da população, né, no setor população, de fato, esse é o nosso maior desafio. É fazer com que essas pessoas, elas se sensibilizem, porque assim, a gente tem a diferença entre conscientização e sensibilização. Consciência, eu não posso dizer que 100% da população tem, porque nós temos pessoas que não têm acesso a informações. Porém, sensibilização é a nossa chave, é a pessoa saber que tem que fazer e ela fazer aquilo, né? Então, sem dúvida alguma, em relação à população, esse é o nosso maior gargalo, é o nosso maior desafio. Quando nós iniciamos o consórcio, que eu falava, nós iremos construir as centrais municipais, nós iremos fazer coleta seletiva, vamos fazer isso, fazer aquilo outro, e diversos setores, doutores, mestres, professores, sociedade civil, organizada ou não, todo mundo dizia a mesma coisa. Isso é utópico, isso não vai acontecer. E a minha resposta sempre foi, eu tenho uma confiança muito grande que esse projeto vai dar certo. E na minha cabeça eu sempre dizia assim, e para eles também. Se não vai dar certo, se você está me dizendo que não vai dar certo, você está me dizendo que você não vai fazer. Porque se eu tenho algo tão meticulosamente calculado e planejado, eu tenho recurso, eu tenho setor público envolvido, querendo fazer, e você me diz que não vai dar certo, é porque você não está querendo fazer a sua parte. Porque se todo o resto tiver, e como eu falei, o fundamental é a população separar, e se ele está dizendo que não vai dar, é porque não vai fazer isso. Então, nesse quesito, sem dúvida alguma, e como você colocou, países de primeiro mundo, países em subdesenvolvimento, é em todo lugar. Sempre vai faltar essa questão da sensibilização. E os órgãos aqui, pelo menos da nossa região, que estão alinhados ao consórcio, a gente costuma dizer que a gente faz um fuxico ecológico. A gente sai falando para todo mundo e tem que ser algo que é constante. O município faz de um lado, o consórcio faz do outro, e a gente tenta falar nos espaços que a gente repete o mesmo texto para ver se a gente consegue, de certa forma, entrar na cabeça das pessoas que não querem fazer. No setor público, também temos as nossas dificuldades. Por quê? Primeiro, pelo entendimento da importância. Muitos gestores ainda não entendem a importância do meio ambiente. Então, às vezes, o município não tem nenhuma secretaria do meio ambiente. Às vezes, tem um coordenador, uma única pessoa para fazer o serviço de meio ambiente. Meio ambiente é algo que precisa de infraestrutura, precisa de técnicos, precisa-se de estrutura física para que um profissional possa trabalhar e desenvolver um bom trabalho. Então, ainda nessa esfera pública, estrutural, eu acho que existe muita carência de investimentos financeiros, em ver que é importante e ver que vai ter um resultado. Saiu um último estudo que, anteriormente, as estatísticas diziam que a cada R$ 1 investido em saneamento, e resíduos sólidos está dentro de saneamento, era R$ 4 economizados na saúde. A estatística mudou. Recentemente, saiu o estudo dizendo que a cada R$ 1 investido em saneamento, é R$ 9 economizados em saúde. Então, vejo tanto que há de economia no município por investir nessas questões ambientais e de saneamento, de resíduos sólidos. É necessário que se tenha esse despertar para entender que tem uma economia a longo prazo e que essa questão de resíduos sólidos ela é autossustentável. Se todos fazem a sua parte, por exemplo, o que você colocou, você lava a sua embalagem para destinar. Então, quando você lava a sua embalagem, você agrega valor àquela embalagem. Então, em vez de ela ser vendida para uma indústria como um resíduo sujo, que vai ser necessário fazer um processamento de lavagem
que vai encarecer naquele processo e com isso reduz no valor de compra, se já é entregue esse resíduo limpo, você já tem um valor maior naquele produto. É necessário entender também que a cadeia de reciclagem, nós estamos entregando um resíduo, mas ele só é resíduo até o catador, então até a Central Municipal de Resíduos. Para a indústria, ele é insumo e ele tem um valor importante. E para a nossa sociedade, esse valor ele ainda é mais expressivo, porque à medida que essa indústria está consumindo o meu reciclável, o meu resíduo, ele está deixando de extrair na natureza. E com isso nós estamos preservando solo, água, floresta, protegendo animais. Então, assim, é algo que é muito mais complexo, né? Mas nós não precisamos, tudo bem não entender do complexo, a gente só precisa separar o resíduo, que é a parte mais fácil que existe. Os outros, quem cabe a quem essas complexidade que resolva. Nós, enquanto sociedade, só temos que ir na nossa casa separar a nossa embalagem plástica. Aqui no nosso programa, nós vamos além. Nós nem queremos que a pessoa separe o vidro do plástico do papelão. Nós só queremos que ela separe o reciclável do úmido. O trabalho de separar quem é plástico, quem é papelão, quem vai fazer isso vai ser o catador, vai ser a central de resíduos. Então, para também facilitar nesse processo de educação e de implantação do sistema. Muito interessante mesmo. Indo já aqui para o final da nossa conversa, sei que a gente ainda tinha muita coisa para conversar, né? E tá muito bom de conversar sobre isso aqui. Mas eu queria, já que a gente falou sobre isso, indo aqui já para o final, quais são as dicas, tanto para quem se interessou por essa área, quanto para quem está conhecendo sobre essas ações agora? Então, se eu estou em Iguatu, eu quero fazer a minha coleta seletiva, o que é que eu posso fazer? No Iguatu, nós temos 38 ecopontos, então você pode buscar um desses ecopontos e destinar o seu resíduo, ou mesmo você só precisa separar uma sacolinha de reciclável que em toda rua de Iguatu tem um catador passando. Ele não trabalha no processo de coleta seletiva institucional, mas ele já trabalha. Então, inclusive, nós temos muito respeito e nós sempre atentamos, quando a gente vai criar os nossos projetos, a gente sempre lembra, já tem alguém ali trabalhando naquela área. Então, sempre tem alguém. Os catadores, eles geralmente selecionam o resíduo, eles às vezes pegam só plástico, outros pegam só papelão, mas todos os outros resíduos, a população pode estar indo buscar um desses ecopontos, que estão distribuídos em diversas áreas do município. Se quiserem saber mais, é só buscar a Secretaria do Meio Ambiente, ou então o consórcio, as nossas redes sociais, o nosso site, e buscar essas informações que vocês vão obter, esses endereços, onde estão esses ecopontos. Vidro, hoje nós temos, que é um resíduo que é mais difícil, né, tanto para descartar, quanto para separar. O ecoponto de vidro está lá na Secretaria do Meio Ambiente, então podem ir lá destinar. Lâmpadas, também nós temos na Secretaria do Meio Ambiente. Nós temos ecopontos nas escolas, né, em algumas escolas também do município. Então, estamos espacializados, né, bem distribuídos. E para quem quer ingressar nessa carreira, digamos assim, primeiro é necessário entender que meio ambiente tem que ser feito como uma missão. Você tem que entender que é uma carreira que você vai dar muito de si, mas que você vai ter muita dificuldade. Não vai ser fácil. Você pode ter várias ideias, mas nem sempre você vai conseguir executar aquelas suas ideias. E que você vai ter que fazer o seu melhor naquelas condições que você tem, para que quando você tenha condições melhores, você possa fazer melhor ainda, né? E é muito importante estudar, e meio ambiente, ele é multidisciplinar, ele não é só você saber sobre água, não é só você saber sobre resíduo, você tem que saber do todo, então não é algo também que a gente vai aprender da noite para o dia. Nem tudo o que está escrito é todo o conhecimento que você precisa ter. Tem muitas coisas que a gente só consegue com a experiência mesmo, vivendo, mas
Nós estamos de portas abertas, inclusive o CORRAD, Secretaria do Meio Ambiente, para receber, para informar e compartilhar o que nós detemos de conhecimento e também aprender, né? Eu vejo muito a categoria ambientalista muito preocupada, sem medir esforços para tentar ver uma solução. E eu me deparo muitas vezes andando em viés contrário às instituições, sendo que ambos deveriam andar no mesmo caminho. Então, busquem as instituições, busquem conhecer como é que está o processo e compartilhar e colaborar. Como eu falei anteriormente, eu acredito que o trabalho em cooperação, ele tem um resultado magnífico. Cada pessoa, com seu conhecimento, com as suas experiências, podem contribuir para que um determinado projeto, uma determinada ideia tenha um alcance maior, tenha um desenvolvimento diferente do que aquele foi proposto inicialmente. Então, conhecer mesmo. Eu acho que a busca de conhecimento ela deve ser incessante e deve se cercar, né, de diversas áreas para que possa desenvolver um bom trabalho nesse quesito. Ótimo, é isso mesmo. Acho que você falou tudo aí, não tem nem o que eu complementar e também não tenho nem cacife para complementar, né? Depois de toda essa sua experiência, sua formação. Queria agradecer pela oportunidade de falar aqui um pouco mais sobre o CORRAD. O CORRAD, a Secretaria do Meio Ambiente, todo o trabalho que eu desenvolvo, para mim, não é um trabalho, é uma missão mesmo. Eu acredito que não é fácil, mas é possível. Eu não gosto de estar em um ambiente em que eu não possa fazer algo de concreto. Então, eu agradeço, inclusive, aos que me deram a oportunidade de estar no consórcio, porque eu consigo cada dia mais ver de perto que é viável, que vai acontecer, que a população acredite também no consórcio, que acredite no trabalho dos técnicos que estão envolvidos nesse processo, que colaborem, porque nós precisamos da ajuda de todos. Foi muito importante a gente divulgar aqui essas informações e ter essa nossa conversa para que a gente possa cada vez mais chegar a várias pessoas, né? Coleta seletiva, resíduos sólidos, meio ambiente, é fundamental para a nossa vida e a gente só defende aquilo que conhece. E para conhecer, né, a gente às vezes precisa de alguém que venha nos falar. Esse espaço aqui é de fundamental importância para que se tenha conhecimento. Muito obrigada por ter disponibilizado um tempo, né, para conversar aqui com a gente, falar sobre isso. Eu sabia, como eu falei em algumas perguntas, né, eu sabia por cima de alguns tópicos que a gente conversou aqui, mas conversando com a Mona Lisa, eu consegui ver assim ainda mais a importância e ficar feliz porque a nossa região está tendo desenvolvimento, está conseguindo andar nessa área aí, né, ambiental, que sempre foi também uma paixão muito grande minha, até quando eu morava aí, ela falou dos catadores que andam na rua, eu conhecia o catador, né, vida de dona de casa aí durante a pandemia, conhecia qual era o catador que passava, e aí quando ele passava, eu chamava para ele entrar, inclusive, e ir lá no depósito para pegar todo o plástico que eu juntei durante o mês. Então, é uma coisa que dá para a gente fazer e ver que consiga agregar muitas mais pessoas. Geralmente, o público desse podcast são pessoas que têm mais conhecimento, que estão aí na universidade. Então, que vocês que já têm a consciência disso, né? Que vocês consigam também fazer a sua parte e colaborar para que esse tipo de iniciativa do nosso município avance cada vez mais. E aí, meus cientistas, o que acharam do episódio? Então, manda seu feedback, dúvidas ou sugestões pra gente. Pode ser pelas nossas redes sociais, que é o Instagram e o Twitter, @Ciência na Telha.
pelo e-mail, que é ciencianatelha@gmail.com, ou ainda podemos continuar essa discussão lá no nosso blog, que é ciencianatelha.wordpress.com. Então, espero vocês no próximo episódio.